Aí, achou que podia ir embora sem se despedir? Fala galera, hoje o vídeo é sobre contando tudo que tá rolando de rumor em relação a Velozes e Furiosos 10 parte 2. Esse deve ser o nome realmente definitivo e eu quero falar de todos esses rumores, dos mais insanos inclusive, incluindo um possível retorno de um vilão clássico que, olha, ninguém tava dando nada por esse vilão. E claro, também para falar do retorno de Brian O'Connell, que está confirmado, senhoras e senhores, o personagem estará em Velozes e Furiosos 10 parte 2, o próprio Vin Diesel já falou isso. E claro, para fechar a saga com chave de ouro, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, é de graça e você me ajuda bastante aqui com o meu trabalho e faz o engajamento aqui do canal crescer também. E bora, sem rodeios, falar porque Carteverone pode retornar em Velozes e Furiosos 10 parte 2. Isso mesmo, você não ouviu errado. Carteverone, o vilão de Mais Velozes e Mais Furiosos, vocês se lembram dele? Pois é, minha gente. Os rumores estão dizendo que o papel que foi interpretado ali por Cole Hauser, que ficou muito famoso na série Yellowstone, que série maravilhosa, já fiz vídeo aqui no canal falando dessa série também. E o Cole Hauser está sendo especulado, segundo os rumores, como parte de uma aliança de vilões que vai ser liderada por Dante Reis. Sim, pela primeira vez esses rumores colocam Dante Reis de volta a história de Velozes e Furiosos 10 parte 2, porque se ouviu muito falar, e eu já fiz vídeo inclusive aqui também no canal falando da possibilidade de Dante Reis, o personagem do Jason Momoa, não estar nesse filme. Até porque há pouco tempo o Jason Momoa terminou as suas cenas no filme da Supergirl, que ele vai ser o Lobo no filme da Supergirl. Então talvez agora exista essa possibilidade e os fãs, né, mais fanáticos da franquia notaram que o Carteverone, né, vamos falar francamente, nunca teve um desfecho final após ser preso lá no final do segundo filme. É um vilão que, assim, Cole Hauser, eu não preciso dizer que ele é um baita ator, é um ator muito bom, gosto dele. E eu acho que se ele voltar como Carteverone, a presença marcante dele depois do sucesso de Yellowstone, eu acredito que vai ser muito interessante. Bom, as teorias apontam que ele pode estar financiando e até mesmo manipulando os eventos por trás ali nas sombras, agindo. Será? Será que o Carteverone o tempo todo é o maior vilão de Velozes e Furiosos? Olha, seria uma sacada bem interessante para uma franquia que eu já dei minha opinião aqui, deveria ter terminado no sétimo filme. Não sei, o Vin Diesel quis continuar, tudo bem que era um desejo dele do Paul Walker ir até o 10º filme, realmente os dois tinham esse plano, mas sem o Paul Walker a franquia perdeu muita essência. E a partir do 8º filme, apesar de ter feito $1 bilhão em bilheteria, mas o 9º e o 10º filme já não foram tão legais. Mas seria interessante essa teoria de que na verdade o Carteverone seria o grande vilão da franquia. Estaria ali ajudando Cypher, estaria ajudando o Dante, principalmente o Dante, né? Que essa teoria coloca ele, o Verone e o Dante como dois aliados para derrotar Dominic Toretto e toda a sua intrépida família. Bom, a volta dele traria essa conexão com o passado de Brian, justificando o retorno do personagem Brian O'Connell, que infelizmente Paul Walker nos deixou em 2013, mas o personagem continua vivo dentro da história. E no 7º filme o personagem se aposenta, até porque ele acaba tendo um segundo filho. Então seria interessante até mesmo para fazer uma conexão entre o Brian e o Roman Pierce, criando aquela tensão emocional. Seria uma sacada assim super genial, bem interessante e válido, tá? Válido se for bem estruturado. Lembrando, Velozes e Furiosos já tem um tempo que o roteiro nunca foi aquelas coisas maravilhosas, mas existe
essa possibilidade, por que não? Se acontecer isso, seria uma deixa muito boa para trazer o personagem Brian O'Connell de volta. O retorno de Brian O'Connell vai acontecer, já foi confirmado pelo próprio ator Vin Diesel, que o Brian estará em Velozes e Furiosos 10 Parte 2. Os irmãos do Paul Walker estão em cena, um deles ali, se eu não me engano, é o Cody Walker, vai ser o dublê de corpo. E essa estreia está prevista lá para abril de 2026, mas há quem diga que esse filme pode ser jogado para 2027. Eu não acho. Eu acho que vai ser finalizado em 2027, 26 sim, tá? Velozes e Furiosos, eu acho que já está marcando. Eu já fiz vídeo inclusive aqui no canal falando que está uma marca negativa, que é o maior intervalo de um filme para o outro. Mas a participação, claro, do Brian vai ser feita com a ajuda de CGI e dos irmãos de Paul Walker, né? O Cody e o Caleb Walker como base física. Isso já aconteceu em Velozes e Furiosos 7. Eles vão usar uma tecnologia de CGI semelhante ao que foi feito. Lembrando que na época, em 2015, Velozes e Furiosos 7 tem cena ali que a gente viu no cinema e nem sabia se era o Paul Walker ou não. A gente foi descobrir depois, porque conforme você vai assistindo várias vezes o filme, fica mais visível ali quais cenas não eram. Principalmente aquela parte cena final ali da praia, a gente sabe que não era o Paul Walker realmente. E é uma cena mais aguardada da franquia inteira, que é o reencontro de Dominic Toretto e Brian O'Connell, algo que o Vin Diesel ele exigiu, tá? Ele exigiu como parte do encerramento da saga, senão ele não toparia fazer esse 10 parte 2. Foi uma exigência do Vin Diesel que Brian O'Connell estivesse no filme. Então, claro que isso vai gerar uma expectativa muito de uma sequência simbólica, de a gente ver Brian e Dominic ali, o Dom de novo, essa dinâmica da dupla. E claro, vai ser a última corrida, a última missão dos dois juntos, da família Toretto. E muitas indagações, será que Gisele e Han voltarão? Vão ter esse reencontro? Vão voltar a ficar juntos? O que vai acontecer? O que aconteceu com a Mia Toretto? Como é que ela saiu do 10º filme lá? O que aconteceu? Porque ela faz uma participação muito rápida. O Jacob morreu mesmo naquele acidente lá, né? O carro capota e tal. Mas será que ele morreu? Velozes e Furiosos é igual Dragon Ball Z, meus amigos. A gente pensa que o personagem morreu e no final ele volta. É igual a história de quadrinhos. E como que o filme vai lidar com essa volta do Brian? Bom, a produção, segundo tudo isso aqui que eu estou falando, por enquanto são rumores, tirando a confirmação que Brian está de volta. O resto é rumor, tá? O pessoal tá aí. A produção, segundo os rumores, quer evitar parecer que está revivendo Paul Walker de forma desrespeitosa. Tanto, é claro, né, eles querem homenagear. A ideia aqui é uma homenagem ao ator, uma homenagem ao personagem. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando só do Brian O'Connell. E o legado do personagem com essa sensibilidade e emoção. E segundo os mesmos rumores, indicam que o Brian pode aparecer em momentos chaves, ou seja, ele vai ter participação ativa dentro da história e, claro, ele vai ser uma espécie, não vou dizer mentor, mas aquele melhor amigo, best friend forever de Dominic Toretto nos momentos mais críticos da história, né? Então vai ser interessante. Pode se preparar, vai ter lágrimas, porque todo mundo vai pensar, caramba, se o Paul Walker tivesse aí, vai ter gente chorando na sala de cinema. Já estou avisando que vai ter, inclusive, eu acho que você é um desses. Porque vai rolar sim, com certeza, vai ter uma parte emocional aí bem elaborada para esse filme. E eu espero sinceramente, eu espero que Velozes e Furiosos 10 Parte 2, esse nome é horrível, podia ser Velozes e Furiosos 11, né? Mas eles insistem nisso. Mas eu espero que ele termine bem, sabe? Quanto ao Dante Reis, se ele vai ser o vilão principal, dizem esses rumores que vai existir uma aliança entre ele, Verone e a Cypher. Cypher a gente sabe que tá ali pelas sombras, o Dante Reis passa a perna nela ali no 10º filme. E talvez outros vilões também do passado
o The Rock, né, o Dwayne Johnson, estará de volta como Luke Hobbs. Na cena pós-crédito do 10 já teve isso, né, ou seja, ele e o Vin Diesel já se reconciliaram, já fizeram as pazes, esqueceram aquela briguinha infantil que os dois tiveram, uma bobagem aquilo ali, acho que nem deveria ter acontecido. Isso fica muito visível no 8º filme, né? No 9º o Hobbs nem é mencionado. Então assim, e outros rumores também de com talvez uma traição dentro da família Toretto. Será que vai ter uma traição? Que pode passar a perna no Dominic Toretto a essa altura do campeonato? Bom, fica aí os questionamentos. Isso tudo é rumor, tá? As filmagens vão acontecer em Los Angeles, já estão, né? Voltando às origens com corridas ali de rua, toda aquela cultura automobilística que tinha em Velozes e Furiosos 1, no 2 também, no 3. Então, isso é legal, isso é bacana. Voltando às raízes, eu acho que tá certo. Velozes e Furiosos tem que terminar da mesma forma que começou, mas assim, sem viajar muito na maionese, tá, gente? Esse filme ele não pode cometer os mesmos erros que o 9º e o 10º filme cometeram, e até o 8º também. Mas o 9º e o 10º, assim, é absurdo. Tanto é que a bilheteria dos dois foi, assim, boa. Passou de 700 milhões de dólares. Mas foi, por os parâmetros de Velozes e Furiosos, foram ruins. O 9 fez 726 milhões mundialmente e o 10º fez 719, menos que o 9º, ou seja, já é um sinal. E o outro detalhe, Velozes e Furiosos desde o 9º filme não consegue mais fazer uma boa bilheteria dentro do seu próprio país, nos Estados Unidos. É um alerta, é a bilheteria internacional que está salvando Velozes e Furiosos, porque a doméstica está indo muito ruim. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer nesse retorno do Brian? Quem vai salvar o dia? Vai ser o Brian O'Connell mesmo? Vai salvar a família Toretto toda? Como é que vai ser esse final? Promete ser épico. E para saber mais de Velozes e Furiosos, você tem que estar inscrito no canal. Porque todas as novidades que eu ficar sabendo, vou trazer aqui para vocês no canal e acompanhar com detalhe, claro. Não vou falar aqui nenhum absurdo. Tudo isso que eu disse aqui já são rumores que estão aí, ó, há muito tempo já, algumas semanas, meses, mas não tem nada ainda. Mas talvez Carteverone seria uma sacada interessante. Confesso para vocês que eu jamais tinha imaginado em Carteverone retornar na franquia Velozes e Furiosos. Até porque a presença ali do personagem no 2º filme, ele foi um vilão, mas não achei aquilo tudo. Mas seria interessante, realmente, ele voltar como o maior vilão da franquia. Ainda acho que o Owen Shaw merecia ter um palco maior como vilão. Mas Deckard Shaw também como de vilão para um herói, né, anti-herói, acho que foi uma mudada muito pesada. O Jason Statham estava muito bem como vilão no 7º filme. Mas diz aí nos comentários o que você acha sobre essas possibilidades de Velozes e Furiosos 10. Você está ansioso? Porque eu estou. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!